Fala pessoal, eu sou Igor Tancredo e hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal que chama Entendendo o Jogo, onde eu vou pegar alguns jogos que eu gosto para destrinchar e explicar as regras deles, como faz ficha, como é que funcionam as rolagens, as mecânicas que você pode fazer dentro dele. E é claro que não podia ser diferente, afinal o tema do canal aqui nós vamos começar com One Ring ou o Anel segunda edição, lançado pela Devir recentemente aqui no Brasil. Então, bora lá! O anel ele utiliza 2 dados de 12 lados, do famoso D12 aqui, e mais um punhado de D6 para realizar todos os testes envolvendo esse jogo. Você nunca vai passar de 6 D6 numa rolagem, graças a Deus que eu odeio pilha de dados. E no jogo, o D12 ele é modificado, o D6 também tem uma leve modificação, mas a mais legal é a no D12. Deixa eu pegar aqui. O número 12, que seria o número 12, é a runa do Gandalf, que significa que você teve, quando você tira ela na rolagem, você tem um sucesso automático. E você tem onde seria o 11, que é o olho de Sauron, que quando você tira ele é contado como 0, né? Ele ocupa o lugar do 11 aqui no dado, não o do 1, não confundir, que ele usa, ele vira 0. Você vai somar o resultado, isso daqui é 0. A salvo de outras condições que o jogo pode trazer, que ele representa uma falha crítica, mas inicialmente não, a gente vai chegar nessa parte ainda. E o D6, ele tem uma leve mudança, você vai ver que no 6, ele tem um negocinho que acho que não vai conseguir, não vai dar pra ver aqui. Mas na imagem eu vou mostrar, ele tem um Tengwar aqui, ó, aí ó, focou. Ele tem aqui um Tengwar aqui, esse símbolozinho do lado dele, que vai representar o grau de sucesso, que eu também vou explicar daqui a pouquinho nesse vídeo. Mas aí como é que você lê uma rolagem, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um personagem que ele tem 3 pontos de atletismo, na perícia atletismo. Então o que que rola? Eu rolo um D12 daqui e rolo um número de D6 igual ao que ele tem nos pontos de atletismo. Se eu tivesse 4, seriam 4. Se eu tivesse 2, seriam 2. É bem simples, é bem diretão mesmo. A ficha não tem muita soma. Esse sistema como um todo não tem muito somatório de perícias, bônus e tudo mais. É pouquíssima coisa que pode vir a aumentar. É bem simples, é bem direto mesmo. Mas e aí, quando você deve fazer uma rolagem no One Ring? Isso é bem direto, é uma coisa que eu gosto muito, que se atém às necessidades do jogo. A rolagem atende o que o jogo pede, não o contrário, como acontece em alguns jogos. Você vai rolar em 3 situações bem específicas. Se você estiver arriscando alguma coisa, estiver tentando obter alguma informação que é sigilosa, que é um segredo, ou se você estiver tentando manipular alguém para algo que você quer que ela faça, você quer convencer ela, então é bem direto. Fora isso, se a informação não for secreta, se você não estiver correndo perigo e a pessoa que você está conversando está concordando com você, segue o jogo, você consegue, tudo certo. Não tem enrolação, nem toda situação precisa de um teste, às vezes as coisas só vão fluir da melhor forma que a mesa pedir. Algumas modificações podem ocorrer no teste afetando o dado de façanha, né, que é o D12. E essas modificações são bem simples. O fato de você ter 2 D12 já diz muito sobre que tipo de mecânica de modificação que rola em cima dele, que é basicamente a vantagem e a desvantagem, aqui chamado de favorecida ou desfavorecida. E é uma parada bem simples. Quando você está favorecido, o jogo vai deixar claro para você, uma habilidade vai te dar isso, ou você na criação do personagem você vai ganhar algumas perícias que já são favorecidas de natureza do seu personagem, já do início da criação dele, e você vai pegar 2 dados e pegar o maior resultado. Em alguns casos, alguns inimigos ou situações vão agir contra você, você vai estar em desvantagem, você vai ter uma rolagem desfavorecida, que é basicamente você pega os 2 D12 e rola e pega o menor valor possível, então é bem direto de um para outro. No D6 ele acontece um outro tipo de modificação, porque eu tomo penalidade ou tenho dados extras, então ou eu ganho dados ou eu perco dados de acordo com cada situação que vai ser apresentada. Lembrando que as mecânicas, as fichas de inimigos, as habilidades que você tem como personagem, tudo isso vai deixar claro para você quando você ganha dado, quando você não ganha. Tem alguns pontos também, como por exemplo gastar um ponto de esperança para ganhar mais um dado, ou um amigo te ajudar, você ganha mais um dado. Então sempre que tiver um apoio, você ganha um dado extra, ou vindo de uma fonte mágica, que é um talento, ou de ajuda de algum companheiro, ou está tendo contra você, você tem uma penalidade na sua rolagem. É bem simples, mais dado, menos dado e acabou. Como eu disse, a maioria das regras vai estar lá dizendo para você quando você deve usar penalidade e quando você deve dar dado extra. E aí, beleza, você vai rolar o teste, mas e aí, o que eu tenho que tirar no teste? Então, nesse jogo a gente tem uma parada chamada número-alvo. E uma parada que eu acho muito legal nessa versão, na primeira edição não era assim, que na primeira edição você tinha um número-alvo para os testes, né, uma dificuldade dos testes, que era comum para todo mundo, mas dessa vez não. Cada personagem tem sua própria dificuldade de acordo com os 3 atributos, que é força, coração e astúcia. E para você calcular isso, o número te dá um número médio, que normalmente é o 20. Caso você queira fazer uma one shot, ele te sugere usar 18 para ficar um pouquinho mais fácil. E você pega, por exemplo, se você tem 6 pontos em força base no seu atributo, você vai pegar 20 menos 6, a dificuldade de todas as perícias,
relacionadas à força, né? Cada atributo tem 6 perícias relacionadas a ele, na ficha é bem clarinho ali. Cada um desses atributos vai ter um valor diferente, afinal você não distribui tudo igual, né? Você vai ser melhor em algumas coisas e pior em outras, porque isso acaba favorecendo uma das coisas principais desse jogo, que é o trabalho em equipe. Você não consegue fazer tudo sozinho, você precisa dos seus companheiros para seguir em frente nesse jogo. E isso é uma parada fantástica de como eles pegam a ideia desse mundo e transformam isso em mecânica, em regra. E aí, é claro, se você rolar um número maior do que for seu número alvo, né, calculado esse 20 ou 18 menos o seu número de atributo, você passou no teste. E falando em sucesso, existem 3 tipos de sucesso, que é o número normal, onde você excede o somatório que você tem, por exemplo, você tirou 14, rolou os dados ali, o somatório deu 15. Você tem o grande sucesso, que é quando, além de exceder, você tira o 6zinho aqui do D6. Você tira o 6zinho do D6 na sua rolagem. E isso é um grande sucesso. O que você pode fazer com isso? Você pode ativar algumas habilidades, alguns efeitos especiais, como, por exemplo, fazer com que você faça isso em silêncio ou de forma mais rápida. Você pode até anular a falha de um coleguinha seu, conseguir mais informação. Então tem uma série de coisas que você pode fazer. E uma coisa interessante também que dá para fazer com isso é que você pode ampliar sua influência, afetar mais de um alvo do que você está fazendo. Você quer convencer um cara, você convence 2 ou 3, dependendo do sucesso. E o sucesso extraordinário, que você tem 2 ou mais 6 na sua rolagem, que aí você pode gastar cada 6 para uma parada diferente. Você pode pegar essa influência e jogar para todo mundo que está ali na sala, todo mundo convencer você, ou você pode acabar fazendo todo mundo passar no teste, se só você passou e o resto do grupo não passou. Então é muita coisa que dá para fazer nesses 3 tipos de sucesso. Além desses 3 sucessos básicos, você tem um sucesso mágico, que é uma forma especial de você conseguir passar nos testes. Uma cultura que tem isso de forma inata são os elfos. Ele tem essa bênção cultural que você pode ter um sucesso mágico. Ou se você não for um elfo, você tem um item mágico ou um enfeite pendulicário que você usa, uma arma mágica que você tem. Você pode gastar um ponto de esperança e simplesmente passar. Você, como jogador, vira para mim como narrador e justifica como magicamente isso aconteceu. E aí pode ser uma coisa nem tão sutil ou sutil como a magia do Senhor dos Anéis, que é um jeito que eu até prefiro mais, que eu gosto dessa vibe de que a magia faz parte do mundo e você vai lidando com ela como uma coisa natural. Você pode tratar como um acaso, você pode tratar até como algo perigoso, que as pessoas que estão ao redor vão ver e vão se assustar com aquilo, como o Bilbo botando o anel e enganando os hobbits tudo, ou como o Bilbo no Hobbit, no livro Hobbit, onde ele fica justificando lá o que ele estava fazendo para salvar os anões várias vezes, mas na verdade ele estava só usando o anel e ficando invisível, e ele enganando os anões naquilo. E é muito interessante explorar esse tipo de coisa no jogo, né? Como os outros jogadores e os NPCs, os inimigos do mundo, vão reagir a esse sucesso mágico. Ele tem alguma coisa especial, tipo um sucesso grandioso? Não, nada. Não tem nada disso. Ele simplesmente você passa como se fosse um sucesso normal. Você passou, acabou, mas você não precisou rolar. Você gasta um ponto de esperança. Às vezes é uma perícia que você tem que rolar, que você tem pouco ponto. Você vai lá, queima um ponto de esperança para passar nesse sucesso, com um sucesso mágico, no caso. E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. A gente pegou quase boa parte do capítulo 2 do livro. Faltou só a parte de condições, que eu vou explicar mais pra frente, onde a gente já fala de pontos de esperança, pontos de sombra, porque eles afetam diretamente essa parte, né, ponto de esperança, de vida, os atributos derivados desses atributos principais que são necessários para fazer os testes, né? Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, dá seu like, compartilha o vídeo, aquele procedimento padrão de tudo, todo mundo já sabe, que ajuda demais aqui. E se você gosta de One Ring, tem live aqui no canal que você pode assistir, tem live acontecendo ao vivo lá na Twitch, link tá tudo na descrição. Você pode conseguir o One Ring pelo site da Devir, ver onde tem para vender, na Amazon eu acho que ainda tá em falta, mas provavelmente tem outros lugares para você comprar caso você queira. Infelizmente a Devir não tem PDF dele, eu gostaria muito que tivesse, porque é uma mão na roda e é bem mais barato para as pessoas conseguirem também. Então é isso para vocês, acabou, e eu deixo o meu bom e afetuoso adeus.